Pai do Senhor, irmãos, vamos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto nessa noite, louvar, bendizer a Deus pela oportunidade de nós podermos estar na sua casa, um privilégio grande, uma alegria, nós podemos estar retornando à casa do Senhor, com algumas restrições, com certeza com muitas pessoas faltando, porque ainda, alguns porque realmente estão no grupo que tem essa restrição, outros porque ainda não estão seguros, mas aqui estamos para louvar e bendizer ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu que pudéssemos estar aqui. Eu quero chamar aqui pastor Eunice, que vai vir estar fazendo esta oração nesse momento, para darmos início ao nosso culto. Aperta embaixo aqui. Paz do Senhor, que bom estarmos novamente na casa do Senhor, né? Vamos agradecer a Deus, mesmo que bem diferente, mas graças a Deus estamos aqui, vamos agradecer, louvar a Ele, continuarmos orando, né? Por tudo que está acontecendo, então vamos fechar os olhos e louvar ao Senhor. Ó Deus querido, aqui estamos na Tua presença, queremos apresentar, ó Pai, todos aqueles irmãos que estão aqui conosco. Ó Deus, Tu sabes e conheces todas as coisas. Apresentamos nesse momento, ó Pai, todos aqueles irmãos que estão indo para a Tua casa, aqueles que também não puderam estar, Senhor, que estão através das lives assistindo o culto, mas Tu sabes e conheces, Senhor. Sara, Senhor, toda essa pandemia, ó Pai querido, vem tirar tudo do nosso país e do nosso mundo, Deus, é o que nós Te pedimos, ó Pai, e fala conosco na Sua palavra nesta noite, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar, irmãos, louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Irmãos, pode se assentar, eu peço que você louve, cante ao Senhor com alegria nessa noite. A irmã Sulamita vai estar louvando juntamente com a igreja. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o número 36. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas cores, querem me encantar. Santos terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue foi me limpo, eu para a pátria
Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos trazer para os irmãos alguns esclarecimentos, porque é um momento em que nós estamos retornando, né, aos nossos cultos, e existe uma série de normas a serem seguidas, uma série de regras que foram nos colocadas, e importantes, né, não pode deixar de dizer isso, nesse momento são importantes, por conta de ainda estarmos, né, vivendo essa pandemia, e nós temos que seguir, né, e a igreja que está retornando, né, a situação ainda, nós sabemos, ainda não se acalmou totalmente, mas existia esse clamor, né, o clamor das pessoas por se retornar às atividades, coisa que é muito importante, não podemos fechar os olhos para isso, né, o país não pode ficar parado, a economia não pode ficar parada, porque senão a crise que virá depois será muito pior, e já está acontecendo por aquilo que já foi feito. Mas no que se diz respeito a ajuntamento de pessoas, aglomeração de pessoas, nós entendemos que sim, poderiam ainda ter aguardado um pouco mais, mas houve esse clamor e essa decisão, ainda que muitos, né, pensam que sim, que deveria já ter muito antes, mas enfim, nós vamos estar depois falando nessa noite a respeito disso, qual é a importância de se estar na casa de Deus e o que é de fato a casa de Deus. Mas por conta disso tem uma série de restrições que nós estamos seguindo. Então a igreja aqui tomou os cuidados, obedecendo aquilo que é a normativa da nossa igreja e também o decreto municipal, com o distanciamento dos bancos, o distanciamento entre pessoas. E aqui, irmãos, cabe dizer o seguinte, os bancos que hoje estão destinados a apenas 2 pessoas, mantém-se um distanciamento bem grande, está até acima daquilo que é exigido. Mas nós temos bancos na frente, por exemplo, para famílias, né? Então as famílias que vêm não tem por que ficarem afastadas, porque vêm junto, no mesmo carro, na mesma casa, estão sempre juntas, então não tem por que ficar afastada na igreja, não vai fazer nenhuma diferença. Então temos os 2 bancos aqui, se precisar nós deixamos mais destinados para a família, tem 5, né? 5 bancos no total, que pode ser utilizado para famílias, porque aí podem ficar juntos. Além disso, nós temos na entrada o álcool gel, para que os irmãos façam uso, isso é muito importante, né? Higienizando as mãos. Nós temos máscara disponível para alguns que porventura vierem sem máscara, porque não será permitido as pessoas aqui dentro estarem sem máscara, tá? Exceto quando estiver falando ao microfone, e logo depois tem que se colocar novamente, até porque aqui a distância é muito grande, então é permitido, mas na igreja em si é obrigado a estar de máscara, tá? Todas as vezes que alguém fala aqui no púlpito, quando vai se trocar de orador entre uma pessoa ou outra, nós vamos ter sempre alguém fazendo a higienização do púlpito, porque é um local onde pode cair saliva, né? E obviamente isso cai, né? E é um ponto de contaminação, então também nós temos esse cuidado. Então todos os cuidados estão sendo seguidos, mas acima de tudo nós contamos com a cooperação e com a compreensão dos irmãos, no sentido de não virmos a ter problemas futuros, né? Então evite, irmãos, aglomeração ao sair da igreja, por exemplo, né? Eu sei que os irmãos estão com saudade, né? Aquele desejo de dar um abraço, de estar conversando, de estar muito próximo, mas não é momento. Aperto de mão, abraçar, beijar, nada disso, né? Então nós contamos com a cooperação, até porque é importante que os irmãos entendam também que esta situação de liberação
para que haja reuniões nas igrejas, ela está sendo monitorada. Ela está sendo monitorada. E se porventura as regras não forem cumpridas, eles podem regredir disso e nós voltarmos novamente a termos a proibição das reuniões. Então é importante que todos tenham esse cuidado e principalmente esta consciência. E mais do que isso, que nós possamos estar orando uns pelos outros, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos não têm ideia daquilo que nós muitas vezes sentimos, daquilo que muitas vezes nós passamos, e pela responsabilidade que nós temos com a igreja, pela responsabilidade que nós temos com os irmãos, com aquilo que o Senhor coloca sobre os nossos cuidados. Como pastor da igreja, eu tenho orado por cada um dos irmãos, muitas vezes alguns irmãos que eu nem me lembro o nome, mas todas as vezes quando eu estou nas minhas orações, eu começo a orar um por um, eu começo a visualizar aqui, os bancos e os irmãos, mais ou menos onde cada um está sentado, e eu vou lembrando, dos irmãos que estão aqui na frente, dos jovens, aí lembro do irmão Isaías, do irmão Eliseu que está ali, e aí vou orando e pedindo a Deus, lembro do irmão Everaldo que fica ali atrás, lembro das irmãs e vou orando, e muitas vezes aquele que eu não lembro o nome, eu falo: Deus, esse irmão que a imagem dele está aqui na minha mente agora, eu clamo a tua bênção por ele, eu rogo a Deus. E eu louvo a Deus especialmente, irmãos, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem agido neste lugar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E nós podemos, até o momento, estar louvando e adorando a Deus por não termos nenhum dos nossos irmãos afetados, não perdemos nenhum dos nossos irmãos até aqui, e eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que, acima de tudo, são as orações, Muitos desejaram estar no culto de retorno. Mas não conseguiram. Ficaram pelo meio do caminho. Foram atingidos por essa doença, por essa praga que tem afetado a toda a humanidade. Muitos não viam a hora de poder, assim como vocês, estarem aqui louvando e bendizendo a Deus, num dia como hoje. Muitos que até estavam cantando, muitos que estavam: Senhor, eu vou louvar com esse hino no culto de retorno, e hoje já não estão mais entre nós. Amém, estão com o Senhor, estão na glória, mas não puderam mais estar aqui. Alguns conhecidos, muitos pastores, vocês têm acompanhado pelas redes sociais, amigos e parentes de amigos. Ainda hoje tive a notícia do irmão de um pastor que foi meu discípulo, quando eu pastoreava lá em Votorantim. E hoje ele é pastor lá em Manaus. Na época ele fazia seminário aqui no Vale da Bênção e fazia estágio comigo lá na igreja. E foi para Manaus, tem uma igreja lá abençoada, e o irmão dele, que também é pastor, faleceu nessa madrugada, vítima dessa doença. Mas aqui,
Eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos protegido. Nós temos orado, nós temos clamado, nós temos declarado sobre a vida dos irmãos. Praga alguma chegará à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda. E quando nós clamamos, quando nós temos fé, o Senhor age. Glória a Deus, aleluia. Então, para aqueles que muitas vezes estão reclamando, porque, irmãos, não importa aquilo que eu quero, não importa aquilo que é o meu desejo, o que é importante é a vontade do Senhor. Então não reclame, porque não era dessa forma que você queria, não era desse jeito que você entendia, mas louve e adore a Deus, e valorize esse momento que o Senhor te dá, de você poder estar aqui, de você poder estar na casa de Deus. Valorize esse instante que o Senhor tem te dado como um grande privilégio de estar debaixo das mãos dele protegido, para poder louvar, para poder adorar ao Senhor. E ore, é momento da igreja estar em oração, buscando a todo instante, cada dia mais, a presença do Senhor. É momento de nos achegarmos a Deus, é momento da igreja do Senhor, esse ajuntamento de pessoas que nós chamamos de igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e nós, esse ajuntamento, fazemos parte desta igreja, e é momento destas pessoas estarem cada vez mais próximos de Deus, buscando ao Senhor, na presença do Senhor, clamando ao Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas podemos louvar ao Senhor pelo dia de hoje. Podemos glorificar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas e por nossas famílias. Eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos ouvir as irmãs do círculo de oração, louvando ao Senhor. E após a irmã do círculo de oração, o irmão Davidson traz uma palavra para nós.
Glória a Deus, aleluias, né? Para te adorar, Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É um grande motivo de grande alegria, irmãos. Estamos aqui na casa de Deus. O pastor estava falando, estava se emocionando. E é para se emocionar mesmo, porque até esse dia nós estávamos aqui sozinho, né? O pastor aqui ministrando a palavra de Deus, que os bancos vazios. Mas graças a Deus, Deus nos deu força para estar mais uma vez na casa dele, né? Mais uma vez. E um hino que estava falando muito comigo durante esse dia era aquele hino que falava: tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus, você sobreviveu, né? Você sobreviveu para estar aqui nesta noite. E o Senhor vai te honrar, como já te honrou até o dia de hoje. Gostaria de ser breve nas minhas palavras, porque o culto hoje ele é um pouco menor. Nós já vamos daqui a pouco escutar a mensagem da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em 2 versículos que eu vou ler. Malaquias 3:11. Bastante conhecido, você já sabe de cor e salteada. Malaquias 3:11. E depois nós vamos ler também Abacuque 3. Malaquias 3:11. Depois os irmãos meditam na casa. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? É por causa de vós que o Senhor Deus está com a sua misericórdia. E Abacuque fala assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto no vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e no currais não haja as vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e farás os meus pés como a das sedas, e me farás andar sobre as minhas alturas, para o cantor sobre os meus instrumentos de música. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, irmãos. Tem coisas boas chegando. Nós sobrevivemos para estarmos aqui nesta noite. E o Senhor vai te exaltar, porque você foi fiel. Servo bom, foste fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Continue firme, irmão. Continue sempre nessa caminhada, que tem coisas boas chegando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos. O Marcos vai estar ministrando oferta e depois os varões louvam o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa nós estarmos aqui, né, irmãos? Quando estava vindo para cá com nossa irmã Miraci, parece que o coração vai batendo mais forte, né? A gente vai se emocionando porque a gente esperava essa volta, né? Essa retomada. Então nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo na casa do Senhor, né? Nós sabemos que o Senhor voltará e voltará em breve, mas até lá nós temos que estar firmes, né? E fazendo a vontade do Pai. E aqui nós estamos. E nesse momento nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, verso 41. Glórias a Deus. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro,
observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Então, nesse momento, irmãos, nós vamos estar fazendo aqui aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, ofertando, dizimando na sua casa, porque a sua obra necessita de recursos, né? Assim como todas as obras que o Senhor tem na face da terra. Então, os irmãos que se sentirem no coração de estarem contribuindo para a obra, podem fazer neste momento. Amém? Nós vamos fazer uma oração, na sequência nós vamos estar louvando ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Estamos na tua casa, Senhor. Primeiramente para te louvar e te adorar, para te agradecer por esta linda oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos como igreja. Estamos neste momento contribuindo para a sua obra, Pai. Venha, Senhor, abençoar, Senhor, este trabalho, esse ministério, esta igreja, Pai querido, e a todos os irmãos, Senhor, abençoando cada um de nós, Pai, com a tua infinita misericórdia, Senhor. Venha abençoar este trabalho, Senhor, dando, Senhor, sabedoria para aqueles que irão administrar esses recursos, ó Pai, para que a sua obra cresça, Senhor, na face da terra, Pai. E assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está orando pelos dízimos, pelas ofertas. Mancleide, por favor, pegue o microfone aí, faça essa oração, juntamente com a igreja. Para a igreja, amém? Oremos. Pai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui hoje, Pai, para agradecer a Ti, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, pelos livramentos que o Senhor também tem dado para nossos familiares e para os nossos amigos, Senhor. O Senhor tem ouvido o nosso clamor neste lugar e nós estamos aqui, Senhor, para agradecer a Ti por esses dízimos e pelos dizimistas e pelos ofertantes desta noite. E pedimos a Ti, Senhor, que venha abrir portas para aqueles que não puderam hoje estar contribuindo, mas que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, Senhor, nesta noite, Pai. E assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pedir para os irmãos nós fazermos um pouquinho de exercício. Vamos ficar de pé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Salmo 92. Abra sua Bíblia no Salmo 92. Nós temos hoje nos visitando nessa noite a Elisete. Faz assim com a mão, Elisete. Hein? Como é que nós vamos receber a irmã Elisete? Bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe. Sinta-se bem para poder estar louvando e adorando ao Senhor. Salmo de número 92, versículo de número 11 a seguir. Diz assim: os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Que
Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando em nossas vidas, em nossos corações, nesta noite, através da sua palavra. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, estar meditando nessa noite com vocês a respeito... Baixa um pouquinho para mim, por favor. Está dando microfonia aqui. Glória a Deus. A respeito dos lugares que Jesus esteve, aonde Jesus entrou. Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, quando João escreveu à igreja de Laodiceia, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Estas são palavras de Jesus falando à igreja. Não estava falando às pessoas de fora, mas estava falando àqueles que eram da fé. Estava falando com aqueles que conheciam a palavra, com aqueles que já tinham tido um encontro com Deus. Mas na examinação das vidas, porque o Senhor que nos conhece, Ele que nos formou, Ele sabe aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Quando o Senhor olhou, Ele viu que naquela igreja havia pessoas que não estavam se dedicando totalmente, que não estavam se empenhando, mas que estavam apenas levando o nome de igreja. Caminhavam como sendo a igreja, mas ele diz: conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. É o meio termo, é o mais ou menos, é o nem cá nem lá, é aquele que anda na superficialidade, é aquele que não entra realmente nos mistérios de Deus, é aquele que não busca realmente a comunhão com Deus, é aquele que verdadeiramente não é um adorador a Deus, mas ele é um frequentador de igreja, ele é um frequentador dos cultos, ele tem o nome de crente, o nome de cristão, mas não é. E aí o Senhor disse: não és quente e nem frio, mas eu conheço as tuas obras. E depois, no versículo 20, lá no final, ele disse: eu estou dando a vocês uma nova oportunidade. Quando ele disse: estou à porta batendo. Estou batendo na porta do seu coração. Estou batendo na porta da tua casa. E se você ouvir a minha voz, entender aquilo que eu sou, entender aquilo que eu quero, entender aquilo que eu fiz, entender aquilo que eu espero de você, entender que eu morri na cruz para te salvar, entender um pouquinho, ainda que é inescrutável, mas um pouquinho do meu amor por vocês, e abrir a porta do seu coração, e deixar eu entrar na casa da tua vida. Eu entrarei e cearei com vocês. Quando o Senhor diz eu cearei, Ele diz eu vou partilhar com vocês da vida de vocês, do dia de vocês, do andar de vocês, do deitar de vocês, do levantar de vocês, do respirar de vocês, dos pensamentos de vocês, das ações de vocês. Eu vou partilhar com vocês. E vocês partilharão comigo. Mas nós precisamos deixar o Senhor entrar
e operar o seu querer. E nós vemos na Bíblia Sagrada muitos lugares, irmãos, onde Jesus entrou, e aonde Jesus entrou, aonde Jesus acessou, a casa que Jesus colocou os pés para dentro, as coisas nunca mais foram as mesmas. A história foi mudada, a história daquelas vidas, a história daquelas casas foram mudadas, em cada uma delas. E eu quero estar falando com vocês a respeito de algumas dessas casas que Jesus entrou. Já ministrei há tempos atrás aqui a respeito das casas que Jesus entrou, e eu senti no meu coração de estar falando de algumas delas hoje, porque nós vivemos um momento em que as nossas casas têm que ser a igreja do Senhor. Nós passamos esses momentos, nós passamos esses dias, irmãos, mais de 2 meses, desde o final do mês de março, nós já estamos em junho, onde não podemos nos reunir mais, como estamos fazendo hoje, ainda que num pequeno grupo, mas eu sei que quem está aqui está alegre por estar aqui, quem está aqui está feliz por estar aqui, porque o Senhor concedeu que estivesse aqui. Mas esse tempo em que ficamos afastados, muitos desanimaram. Muitos passaram a viver os seus dramas e os seus problemas dentro das suas casas. Dentro das suas casas. E é nessas casas que Jesus quer entrar, fazer morada e mudar as coisas novamente. É bom, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, é uma alegria muito grande. Eu sei que tem irmãos que estão regozijando assim como estavam os judeus, o povo de Israel, quando estava voltando para Sião, quando Sião estava sendo reestruturada. O salmista no Salmo de número 126, ele diz assim: quando o Senhor nos trouxe novamente a restauração, e de volta a Sião, nos sentimos como num sonho. Então, se encheu de riso a nossa boca e a nossa língua de alegres expressões de louvores. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas a este povo. Aleluias. Eu quero, irmãos, que cada um de nós que aqui estamos, e cada um dos irmãos que também estarão nos vendo, nos ouvindo, através das redes sociais, da transmissão desse culto, que possam também glorificar a Deus, porque muitos dirão que o Eterno fez maravilhas em favor da sua vida. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, que todos vejam que o Senhor é contigo, que o Senhor te guardou, que o Senhor estará sempre te protegendo. Jesus, no início do seu ministério, quando ele começou o seu ministério, a primeira casa que se tem, além da casa dele, obviamente, mas a primeira casa que a gente vê que Jesus, ele foi convidado a entrar, foi nas bodas em Caná da Galileia. E naquela casa estava havendo um casamento, e havia uma festa, e de repente aquela festa mudou toda a situação. Os semblantes começaram a ficar tensos, as pessoas tensas, os noivos ficando tensos, os serviçais estavam tensos porque havia acabado o vinho. O vinho, o símbolo da alegria. De repente acabou a alegria, não tinha mais alegria na festa. Mas Jesus estava naquela casa. E quando alguém disse a Jesus, esse alguém foi sua mãe, Maria, disse: Jesus, acabou o vinho. Jesus,
Está estabelecido aqui agora um problema, está estabelecida uma crise. Existe uma crise dentro desta casa, existe uma crise dentro desta situação, existe uma crise nesta festa. Não tem mais vinho. Vai ser um problema agora, como é que nós vamos agir com esse povo? Existe uma crise acontecendo no mundo todo hoje. Existe uma crise afetando as cidades, os estados, as nações, o universo todo. Todo o planeta Terra está afetado por esta crise. E quem sabe, isso não está acontecendo porque Jesus não está nesta casa. Como é que estão se portando as pessoas? Como é que está se portando a humanidade? Jesus está ficando de fora. Cada dia mais nós vemos a degradação social, nós vemos a degradação das famílias, nós vemos os erros, nós vemos situações e coisas que desagradam a Deus, nós vemos a destruição dos valores éticos e morais, dos valores familiares. Estão sendo destruídos no nosso mundo. Jesus não está ali. É por isso que a palavra do Senhor diz, João diz a esse respeito, o mundo jaz no maligno. Mas nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de conhecermos aquele que traz a alegria de volta, aquele que resolve crises e problemas. Jesus estava naquela casa e de repente ele disse, enche as talhas de água, e transformou água em vinho. Aconteceu o improvável, aquilo que ninguém esperava, houve uma mudança, houve uma transformação. Muitas vezes nós não esperamos, irmãos. Muitas vezes nós não esperamos. Muitas vezes nós não cremos. Não acreditamos que o Senhor pode fazer aquilo que Ele pode e faz. Mas é preciso, mais do que simplesmente crer, é preciso agir. É preciso atitude. E houve ali a atitude. O que é que está faltando na tua casa? Está faltando a alegria? Jesus, Ele traz a alegria de volta. Quando Jesus chega, Ele renova a alegria. Estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Aleluias. E compartilharei a alegria. Ele traz bênçãos, Ele transforma a tristeza em alegria. Aquele que transformou a água em vinho, transforma a tristeza em alegria. Você pode dizer amém? Glórias a Deus, aleluias. Então, Jesus, estando na tua casa, haverá alegria. Uma outra casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro. Pedro estava com a sua sogra doente, enferma, de cama, com febre. Não era o Covid-19, devia ser o Covid-1, 2, né? Estava lá. Estava de cama. Mas Pedro convidou Jesus para ir até a sua casa. Senhor, vamos até minha casa. Vem lá, Senhor, vem tomar um cafezinho conosco. E o Senhor aproveita e dá uma olhadinha na minha sogra. Ela não está muito bem, está enferma. E Jesus foi. Por quê? Porque Ele disse, se abrir a porta, eu entro.
Então, diga assim: eu sei que eu tenho que convidar Jesus a todo momento. Glória a Deus. E Jesus então chegou até onde estava aquela mulher enferma na cama e estendeu as mãos para ela, e ela foi curada imediatamente da sua doença. Seu estado febril acabou, a doença foi embora, ela levantou e o serviu. Aonde Jesus entra, a doença sai. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O que é que está acontecendo nas nossas casas? O que é que está acontecendo nas nossas vidas? O que é que precisa ser curado? O que é que está enfermo? Não é só a doença física, mas é também as doenças que afetam a alma. São as doenças emocionais, são as doenças psicológicas, são as doenças que vêm pelo pecado e que afetam o ser humano, que precisam ser curadas. Doenças que têm destruído lares, que têm destruído famílias, mas quando nós convidamos Jesus, Ele cura as doenças. Glória a Deus. A terceira casa que Jesus entrou foi em Cafarnaum. E aqui, irmãos, eu quero me deter um pouquinho, porque eu disse no começo que não basta crer, é preciso ter atitude. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Todos nós queremos viver bem, todos nós queremos ser felizes, ou não? Se eu perguntar, quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Não quer ser feliz, meu Deus? Todos nós queremos ser felizes. Quer ser próspero? Quero ser próspero. Todos nós. Quer viver bem? Todos nós queremos. Mas acontece que eu querer ser feliz não significa que eu seja feliz, que eu esteja feliz, que eu vá ser feliz. Não. Há muitas pessoas que têm passado uma vida toda de tristeza e de infelicidade. Tem vivido a infelicidade, tem vivido a tristeza, anos após anos. E se você perguntar para essa pessoa, você quer feliz? Eu quero ser feliz. Mas não estão vivendo, porque não basta querer. É preciso algo mais, é preciso atitude. Em Cafarnaum, havia esse homem paralítico. A multidão estava nesta casa em Cafarnaum, que dizem ser a casa que Jesus sempre estava, talvez a casa dele. E as pessoas souberam que Jesus estava ali e se aglomeraram e não deixaram nenhum espaço para aquele homem entrar. Não havia cadeira de rodas naquela época, os paralíticos eram levados em macas, deitados, e aquele homem estava numa maca deitado, e dependia de outras pessoas para o carregar de um lado para o outro, e não tinha como eles acessarem aquela casa em que Jesus estava, a multidão apertava. Isso mostra para nós que o caminho para se alcançar aquilo que nós buscamos nem sempre é fácil. Na linguagem que se diz hoje, nem sempre é suave. Nem sempre é indolor. Eu falava essa semana a esse respeito. A vida cristã, a vida de fé, ela não é indolor, irmãos. Quem pensa que vai passar na vida sem ter esforço, sem sofrer nada, vai viver uma vida indolor, vai fazer só aquilo que quer, vai sofrer depois, ao terminar a vida, porque fez aquilo que queria, não aquilo que precisava ser feito, não aquilo que era necessário se fazer.
E era difícil para aquele homem, muitas vezes é difícil para nós. O momento que nós estamos vivendo, o momento que a humanidade está vivendo, é um momento difícil, é um momento de crise, é um momento de muita dificuldade, é um momento de muitas portas fechadas, é um momento de muitas perdas e de muitas lamentações. Mas tudo isso são fases na vida da pessoa. Tudo isso são fases e tempos para preparação. E se nós entendermos isso, quando nós entendemos isso nas nossas vidas, que é um tempo, é um preparo, nós vamos vencer e vamos sair melhor. Vamos passar pela situação. O retorno à normalidade nem sempre é fácil. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jacó, depois de fugir, de viver dramas lá na terra do seu tio Labão, de enganar, ser enganado, conflitos agora entre os pastores deles e os pastores de Labão, conflitos familiares. Ele vivia isso, existe um conflito na família acontecendo. E então ele disse, é necessário voltar à origem. Preciso voltar para a minha terra. Mas não foi fácil. Ele precisava alcançar o perdão do seu irmão que o queria matar. Ele precisava uma mudança na sua vida. E quando passou no vale de Jaboque, ali ele teve que lutar. Lutou com o anjo até o amanhecer, a noite inteira, guerreando. E a Bíblia diz que ele saiu ferido dali. Dali ele saiu ferido, daí ele saiu mancando. Mas ele teve a atitude de lutar, de acreditar, de pedir, de insistir e de dizer, eu não vou desistir, eu não vou te deixar, Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar, eu vou te grudar, te segurar, tu vai estar comigo, porque eu preciso da bênção na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E pela atitude dele, ele alcançou a bênção, ele alcançou a vitória. Quando ele saiu dali, seu irmão já não quis mais guerra, procurou a paz. Seu irmão lhe deu o perdão, as coisas mudaram, a prosperidade chegou na vida dele. Mas não foi indolor. Todo mundo quer, mas é preciso entender que é fase, que tem que passar, que tem que lutar, que tem que acreditar, que tem que colocar a fé em prática juntamente com a ação. E aquele homem em Cafarnaum disse, não dá para chegar, porque a multidão está grande, vamos subir pelo telhado, vamos destelhar a casa, mas eu quero estar aonde Jesus está. Subiram, destelharam a casa. Olha o trabalho que tiveram, toda a dificuldade. Desceram aquele homem com cordas, na maca, amarrado até onde Jesus estava. Aí Jesus pôde olhar para aquele homem e dizer, eu nunca vi tamanha fé. Porque a fé faz com que você haja, com que você tenha atitude. Muitas vezes que você corra riscos, mas você crê para receber. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Levanta, toma a tua cama e anda. Aleluias. Na casa em que Jesus está, existem milagres. E a fé tem que ser renovada a cada dia. A fé tem que ser renovada a cada instante nas nossas vidas e nos nossos corações. Louvado seja Deus. Houve restauração.
Aleluias. O Senhor quer restaurar vidas dos irmãos que aqui estão e daqueles que estão nos ouvindo. Então creia e saiba que é preciso buscar, é preciso atitude, é preciso se colocar na presença do Senhor. Uma outra casa em que Jesus esteve foi na casa de Mateus, e lá ele levou perdão àquele homem que era um alfandegário, ele recebeu o perdão de Jesus. Jesus também esteve na casa de Jairo. Jairo disse: Senhor, a minha filha está enferma. Jesus disse: eu já vou lá. De repente, no meio do caminho, falaram: Senhor, não precisa mais, a menina já morreu. Já é tarde, Senhor, não deu tempo, já foi, agora ela já faleceu. Muitas vezes nós clamamos, muitas vezes nós buscamos ao Senhor, e as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, no tempo que nós pedimos, no tempo que nós imaginamos. Mas creia, nunca é tarde para Deus agir. Nunca é tarde para Deus agir na sua vida. Se você está pensando que está demorando muito, não pense assim. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, pela situação e por tudo que você está passando, porque o milagre vai chegar. Se Jesus estiver na tua casa, o milagre chega. Você crê nisso? Glórias a Deus. Jesus, ele quer entrar na tua casa e assumir o controle das coisas, da situação. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, irmão Davidson, ele viu as pessoas incrédulas, descrentes, e Jesus disse: ela só está dormindo. Aleluia. Eles começaram a dar risada, fazer chacota. Ah, ela já morreu, olha lá, já está gelada, já não tem mais pulsação. O que ele está dizendo? Está brincando? Quem ele pensa que é? Mas Jesus entrou e pôs todos que não tinham fé para fora. Chamou apenas os discípulos que estavam com ele e os pais, fechou a porta daquele aposento e chamou a menina pelo nome: Talita, levanta-te. E a menina levantou. Aquela que não respirava, passou a respirar. Aquele corpo que estava gelado, se aqueceu. Aonde não havia mais pulsação, o coração passou a bater. E ela se levantou e teve fome e pediu de comer. E Jesus então disse aos pais: eis aqui a tua filha. Na casa que Jesus entra, nunca é tarde para que aconteça a mudança, para que aconteça o milagre, para que aconteça a transformação, para que as coisas sejam diferentes. Nunca é tarde. Em Lucas 10, versículo 38 ao 42, é uma casa que nós sempre falamos a respeito, a casa de Marta e Maria. Jesus chegou naquela casa e lá ele foi para levar uma palavra. A palavra precisa estar nas casas, irmãos. A palavra precisa estar nos nossos lares. A palavra de Deus. As famílias precisam voltar a se reunir para falar de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Precisamos nos reunir para orar, para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Quando o Senhor chegou ali, ele sentou e começou a ensinar a palavra.
e as pessoas se colocaram diante dele, mas existia uma pessoa ali que ficou incomodada. Maria sentou para ouvir, mas Marta não. Marta ficou incomodada e chegou para Jesus: Senhor, o Senhor não está vendo que tem muitos afazeres? Eu preciso preparar o café, preparar o almoço, preparar o jantar, limpar a casa, arrumar a cozinha. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o mais importante. Será que não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? Qual é o tempo que nós estamos dedicando para Deus? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas as obrigações de casa faz. Lava roupa, lava louça, arruma a casa. E o tempo que sobra, internet, Facebook, Instagram, né, WhatsApp. E tem tempo. E como tem, irmãos, tempo? Eu nunca vi um povo tão focado em Facebook e WhatsApp do que crente. Misericórdia. É ou não é verdade, mocidinho? Não tem igual. Não tem igual. E a palavra de Deus essa noite não está falando com quem é de fora. Porque quando o Senhor falou com a igreja de Laodiceia, Ele estava falando com a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Isso não me agrada, disse o Senhor. E Marta disse: ah, Senhor, o Senhor não está vendo? Ó, Maria está aí, dando atenção para o Senhor, para a palavra, mas não está fazendo as demais coisas. E Jesus disse: ela buscou aquilo que é primordial, ela buscou aquilo que é essencial, porque ela tem buscado primeiro o reino de Deus, e o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro tem que ser o reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, porque na casa que Jesus entra, a palavra ela é ministrada, tem que ser ministrada, ela tem que ter o seu lugar, o seu ponto alto, o seu ponto forte, para que haja mudanças, para que haja transformação. Nesta casa houve algo que somente os membros daquela família puderam participar. Eles se tornaram amigos de Jesus, irmão Davis. Marta, Maria, se tornou amigo de Jesus. E o irmão delas, chamado Lázaro, era um grande amigo de Jesus. A ponto de quando Jesus soube que ele morreu, a Bíblia diz, Jesus chorou. A perda do seu amigo Lázaro. Mas acontece que naquela região, muitos tinham escolhido amizades do mundo, amizades com pessoas poderosas, amizades com pessoas influentes, amizades com pessoas que eram conhecidas. Lázaro preferiu a amizade de Jesus. Muitos morriam naquela época. Mas só Lázaro tinha um amigo que podia ressuscitar. Aleluias. Todos os outros que tinham amigos importantes, influentes, morriam e ficaram debaixo da terra. Mas Lázaro tinha um amigo chamado Jesus, que tinha entrado na casa dele, que tinha sido recebido na casa dele. Abriram as portas para Jesus. Jesus ministrou a palavra lá. E quando Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Glória a Deus. Aleluias. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem que era cobrador de impostos, era aquele homem que, de certa forma, ele oprimia o povo de Israel, que estava debaixo do jugo romano. Ele, apesar de ser judeu, mas trabalhava
para o Império Romano, cobrando impostos. Mas ele sentiu desejo de conhecer Jesus. Ele disse: eu quero ver Jesus. E não mediu esforços, tomou atitude. A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava, porque ele era de baixa estatura, e ele sabia que Jesus estava sempre acompanhado de uma grande multidão, e ele disse: eu não vou conseguir ver, eu quero ver esse homem, eu quero olhar para ele, eu quero sentir a presença dele. Então ele subiu naquela figueira, aquele sicômoro, e lá de cima, ele começou a ver a multidão que estava passando e procurando ver. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus no meio daquela multidão. Mas Jesus é que nos conhece. Nós não conhecemos Deus. Nós não temos o conhecimento de Deus. Mas Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Enquanto ele procurava ver quem era Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, chamou pelo nome. Jesus te conhece pelo nome, Lucas. Jesus se conhece pelo nome, Felipe. Jesus se conhece pelo nome, Sulamita. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome, Elisete. Jesus conhece. E Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce rápido daí, porque eu sei que você está abrindo a porta do teu coração, para que eu possa fazer morada na tua vida. Tu estás crendo, você tem o desejo de me conhecer, e por isso eu vou entrar na tua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse uma célebre frase, que é o que muitos estão buscando. Aqueles que ainda não têm, familiares que ainda não conhecem Deus, que não tiveram um encontro com Deus. Muitos podem dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, mas muitos não. Então Jesus disse aquela célebre frase: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Hoje veio salvação a esta casa. Tudo será diferente, tudo será novo. A renovação começou no interior de Zaqueu, a ponto dele dizer: Senhor, eu estou pedindo perdão dos meus erros, dos meus pecados. Se alguma coisa eu tenho enganado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele passou a liberar perdão, mudança na vida daquele homem. Então diga comigo, aonde Jesus entra? Ele leva a salvação. E para nós encerrarmos, da outra vez eu falei em 12 casas que Jesus entrou, hoje estou falando apenas 8. Teve uma casa, lá em Emaús, que Jesus também entrou. Jesus havia ido para a cruz, foi crucificado, e os discípulos entraram numa crise sem precedentes. Muitos retrocederam, até Pedro voltou atrás, voltou a ser pescador. Ah, mas aquele que era a nossa esperança, agora já é o 3º dia de que ele foi sepultado. Aquela que era a esperança de Israel, em quem nós confiávamos, tudo acabou. Como vai ser a partir de agora? Qual é a situação, irmãos, das pessoas nos dias atuais? Qual é a nossa situação? Qual é a situação das pessoas que nos veem pelas redes sociais nesse momento? Muitos estão reclamando perdas, assim como aqueles discípulos. A esperança deles
havia acabado. A expectativa deles havia baixado. Eles não sabiam mais o que fazer, estavam perdidos. Qual é o rumo que nós vamos tomar? Nós perdemos o nosso rumo, nós perdemos a nossa direção. Mas do lado deles caminhava um homem e começou a falar para eles a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Falava para eles começarem a se lembrar das palavras que o Senhor havia dito. Jesus estava dizendo para aqueles homens, ele não fez promessas? Fez, mas agora ele já morreu. Mas ele não prometeu? Prometeu, mas o mais do ser humano, o mais da nossa incredulidade, aquela vírgula que nós colocamos depois da promessa do Senhor, ela precisa ser tirada. Porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. O Senhor, Ele é fiel. Se o Senhor prometeu, pode não ser agora, nesse momento, mas vai cumprir. Vai acontecer. Aquilo que é promessa do Senhor vai acontecer na tua vida. No momento e no tempo certo, no tempo de Deus, não é no tempo do homem. Jesus estava relembrando os discípulos das palavras, para que a fé deles fosse reavivada. Ei! Jesus disse, ei, ele não disse que ressuscitaria, ele não disse que restauraria, ele não disse que faria, é mais. Jesus estava ali. Mas algo de bom eles fizeram. Porque ao chegarem na aldeia de Emaús, já ao cair da tarde, eles disseram, Senhor, nós conhecemos o Senhor agora, não sabemos quem o Senhor é, mas gostamos do Senhor, nos sentimos bem com a sua presença, entra na nossa casa, já é tarde, venha cear conosco, aleluias. E o Senhor falou lá para a igreja de Laodiceia, quem abrir a porta, eu entro. Se alguém abre a porta, eu entro. Jesus, irmãos, nunca recusou um convite. Jesus não é como o homem, não é como nós, que muitas vezes inventamos desculpas, colocamos esse mais. Não, Jesus não recusa o convite. Quando ele é convidado a entrar, ele entra. Mas nós temos que convidar, abrir a porta para que ele entre. Quando ele entrou lá, a fé daqueles homens foi renovada. Porque quando ele foi partir o pão, ele deu graças. E um olhou para o outro e disse, é ele. É Jesus, reconheceram Jesus, a visão deles foi renovada, eles passaram a ver aquilo que não estavam vendo, passaram a ter uma visão no campo espiritual. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos traz a visão daquilo que até então nós não podíamos ver. Ele renova a nossa visão. Quando nós achamos que já perdemos o rumo, perdemos a direção das coisas, perdemos o controle, Jesus, Ele aparece e diz, sou eu. Fique tranquilo, aleluia. Jesus vai te dar a visão para você poder caminhar, marchar na bênção e na vitória. Jesus vai te dar a visão espiritual, Jesus vai te dar a estratégia, Jesus vai mudar as coisas na sua vida. Aleluias, recebe aí em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Quando nós abrimos a nossa vida e convidamos, Jesus vem. Aleluias. Eu me lembro da palavra de Deus, livro de Lucas, quando Jesus disse aos discípulos, ia ministrar a última ceia. Era a última ceia dele com os discípulos. Era a época da Páscoa. Ele disse, olha,
Vocês vão sair aí e vão encontrar um homem carregando na cabeça um cântaro de água. Vocês vão e seguem ele. Para onde ele for, vocês vão. Se ele subir a ladeira, subam atrás. Se ele descer, vocês descem. Se ele pegar à direita, vocês pegam. Se pegar para a esquerda, vão, acompanhem, porque ele vai mostrar o lugar. E os discípulos foram. Encontraram um homem com um cântaro na cabeça e não perguntaram nada. Apenas creram nas palavras do Senhor. Você está disposto a crer naquilo que o Senhor prometeu para você? Você está disposto? E chegaram ao lugar. Quando chegaram lá, viram onde aquele homem entrou, bateram, ele veio atender e disse: Jesus disse que hoje ele vai entrar aqui na tua casa e vai participar da ceia. Aquele homem disse: é verdade, eu já estou com o cenáculo preparado. Já estava tudo preparado. Já tinha lá um salão pronto, cabia todos os discípulos. Aquilo que o Senhor tem para você é o melhor para a tua vida sempre. Não tem impossibilidades para Deus. E Jesus ceiou ali. E a história nos mostra que quando Jesus ressuscitou, sabe aonde os discípulos estavam reunidos? Naquele lugar, naquele cenáculo, na casa daquele homem. E foi lá que Jesus voltou, foi lá que Jesus apareceu, foi lá que Jesus disse para Tomé: Tomé, vem aqui, Tomé, coloque a tua mão nos cravos, no furo dos cravos na minha mão. Coloca o teu dedo aqui. Olha aqui onde a lança furou. E Tomé disse: ah, Senhor, eu creio. E Jesus disse: você viu, por isso você está crendo. Bem-aventurado é esta igreja, bem-aventurados somos nós. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram, porque fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluias! Quando Jesus entra, ele muda a história. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé. Nós já estaremos orando, encerrando esse culto nesta noite. Estaremos orando pela irmã Sheila, pede oração pela família e por enfermidade. Vamos orar pela irmã Sheila. Irmão Manuel pede oração para que Deus abra uma porta de emprego. O Senhor vai abrir essa porta e nós vamos orar, Deus vai fazer. Glórias a Deus. Quem mais precisa de oração? Amém, eu também rogo as orações dos irmãos. Irmãos, quarta-feira nós teremos o culto de ensinamento da palavra. Estaremos trazendo uma palavra específica, uma meditação na palavra de Deus no livro de Jeremias, bem propícia para esse tempo, muito forte. Se você quer receber essa palavra, venha na quarta-feira receber essa palavra do Senhor, a partir das 19h30. Estaremos aqui com ministração da palavra de Deus. A terça-feira os irmãos estarão orando aqui. Nesta quarta não estaremos, mas na próxima nós já estaremos aqui também. E o nosso próximo relógio da oração será no dia 20, né, irmão Marcos? Dia 20, agora do mês de junho. Então os irmãos podem já estar dando o seu nome para o irmão Marcos, escolhendo o horário que você vai orar, porque é tempo de orar, amém? Eu fico muitas vezes pensando comigo, pensando em casa, o que os irmãos estão fazendo que não tem um tempinho para orar meia hora, para orar 1 hora? Quantos poderiam e não oram? Né? Sempre os mesmos. Amém por vocês que oram, né? Os que estão aqui, acho que todos oram. Amém por isso. Mas nós precisamos incentivar os nossos irmãos a estarem orando mais. A vitória vem pela oração. Amém? É aquilo que eu disse para os irmãos no início: eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo privilégio que eu tenho de poder retornar e saber que estão todos bem. É uma alegria, os irmãos não têm ideia dessa minha alegria diante de Deus por isso, pela responsabilidade que o Senhor me colocou como pastor
dessa igreja, de saber que os irmãos estão bem, mas porque nós estamos orando, buscando ao Senhor. Então, quarta-feira, irmãos, não esqueça, é o nosso culto de ensinamento da palavra. Sexta-feira não teremos o culto, e sábado, a partir das 14 horas, será ministrada a ceia, não tem culto, vai ser feito nos mesmos moldes que foram feitos até agora, tá? Os irmãos vão passar, pegam os elementos, que a gente vai chegar um pouquinho mais cedo, já vamos fazer a liturgia, consagrar, aí os irmãos quando virem, vem, pega os elementos, senta aí, participa, ora um pouquinho, e aí vão embora, das 14 até as 19 horas, amém? Avise os irmãos que não têm vindo, que faltaram, tá? Então, próximo sábado é a ceia do Senhor, das 14 horas, não terá no período da manhã, só no período da tarde, das 14 às 19 horas, amém? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Irmão Felipe, vem aqui, pega o microfone, esteja orando ao Senhor por esses pedidos de oração e agradecendo ao Senhor por esse culto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, papai querido, por mais uma vez estivermos aqui na tua casa, meu Deus, louvando e engrandecendo o teu nome, meu Deus. Muito obrigado, papai querido, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, meu Deus. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, meu Deus. E, meu Deus, continuar abençoando a vida do nosso pastor, meu Deus, e cada um que estava aqui ouvindo, meu Deus. Aqueles que não puderam ouvir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, papai querido, cada dia mais e mais, meu Deus. Nos leve em paz, em segurança, meu Deus, para que possamos encontrar tudo conforme nós deixamos, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica e doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos aqui presentes e com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Deus abençoe, vão em paz, sem aglomeração.